Salve, salve, corintiano, salve, salve, corintiana. Tá no ar mais um episódio do seu, do nosso, do Bruno, do Guilherme Moraes, dos corintianos. Hoje teremos mais um convidado especial para falar de um tema diferente do que tratamos em outros episódios. Ele que estava lá, viu? Fez parte desse ano. Exatamente. Primeiro, e outra, só para lembrar, primeiro ano de faculdade desse menino, hein? Primeiro ano de faculdade desse menino, o menino tava voando. Voando. Eu entendi, foi aí que tudo começou a dar errado na minha vida, entendi. Não por coincidência teve Corinthians, enfim, segue. Nesse ano, vamos falar, já falamos de política, já falamos da situação do Thiago Nunes com o clube, os bastidores, entrevistamos o Herói Vicente. Você que não ouviu, ouça lá a entrevista que fizemos com o Herói Vicente, talvez um dos candidatos aí para as eleições corintianas de 2020, 2021. Não sei, apesar das últimas notícias aí, ter uns candidatos que tá aparecendo do nada, não sei de onde está surgindo. Mas hoje vamos relembrar 2013, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos relembrar por quê? Porque, por incrível que pareça, foi um ano bem conturbado para a camisa corintiana, para o Clube Corinthians. Estamos vendo aqui em off todas as situações que tiveram naquele ano e realmente, olha, apesar de 2 títulos, que ano para a nação corintiana. Mas para começar, dê o seu bom horário aí, Bruno. Você mudou o protocolo, hein? Primeiro era o convidado que falava, quando... É porque o quê? Eu que apresento, então eu que defino. Se você puder só passar o bom horário. Entendi. Bom horário para você, ouvinte. Dizer também que você poderia procurar um podcast melhor, né? Tá no Corintianos, não sei o porquê. Enfim, segue o jogo. Ótimo. Nem ele acredita no projeto. E agora, o convidado de hoje, ele que foi um marco na história de Luiz Guilherme o ano de 2013. Muito obrigado pela participação. Se apresente, fique à vontade. Que honra, hein? Lembrando velhos tempos. Cara, pois é. Primeiro, obrigado pelo convite, surgiu de forma inesperada. Estava torcendo para que o meu domingo fosse apenas mais um domingo na quarentena. Movido a basicamente nada. E cá estou eu também, praticamente fazendo nada também, só que dessa vez sentado na frente do computador, gravando esse podcast com vocês. Então, fico feliz pelo convite para dar uma agitada nesse dia maravilhoso. Eu tenho que falar meu nome, faculdade aqui mesmo? Sim, fala o seu nome e a cidade onde está falando. De preferência de pé, viu? Tá, justo. Se levanta. Não, então, pessoal, eu sou o Luiz Guilherme, meu amigo de longa data, pelo menos eu acho que eu sou amigo deles, né, não sei. Desde 2013, inclusive, quando a gente começou a faculdade, já dá para perceber que todos nós terminamos a faculdade de jornalismo, ou talvez não, talvez a gente esteja mentindo para vocês aqui. Quem vai provar o contrário, não é verdade? Mas, enfim... Então é isso, cara. Eu não tenho muito mais o que falar sobre mim, não. Só, sei lá, é isso, né? Redator de uns projetos aí, mas convidado especial do dia de hoje é falar sobre esse tema, né? Complicadinho aí, esse Corinthians de 2013, que para alguns é uma lembrança boa, para outros é o Ibson, a lembrança, enfim, a gente vai discutir ao longo do programa. Como que foi esse rolê? É justamente que eu ia começar, Luiz, para pedir um destaque breve, já do ano de 2013. Tá. E aí vai falar do Corinthians, tudo que envolveu. Para você, o destaque de 2013, sem ser o Y. Cara, sem ser o Y, acho que dá para dizer que eu resumiria como se fosse o fim de uma possível dinastia. Assim, basicamente, se eu for explicar, entrar um pouco mais no contexto, eu acho que ali poderia ter sido um momento que talvez a gente não teve, acho que só o São Paulo, tricampeão brasileiro, teve, de glórias de anos seguidos, né, de grandes títulos. E o Corinthians teve essa oportunidade depois do ápice, que foi 2012, mas
tudo se tornou meio complicado, decisões erradas, dentro, fora de campo. Então eu acho que ali o Corinthians perdeu a oportunidade de, entre aspas, né, ter sido o São Paulo daquele momento. Né? O São Paulo de aproveitar mais o momento, né? Sim, exatamente, porque você vinha de um título da Libertadores, você vinha de um título mundial, título brasileiro também, do 2011. Então vinha títulos atrás de títulos, era um time que estava se consolidando, a arena vindo, e aí tudo foi, sei lá, tudo se tornou estranho no meio do caminho. E para mim, eu acho que se fosse resumir, seria um ápice, né, de glórias que poderia ter sido mais do que ele foi. Eu já tinha comentado com o Bruno em off, justamente esse ano de 2013, eu concordo plenamente com o que você falou, desse destaque. É o fim de uma era. Parecia que é aquele momento que você sabe que já está acabando. O clube ali nos últimos anos tinha conquistado tudo, desde 2009, né? Copa do Brasil, Paulista, aí passa o centenário sem conseguir um título, volta em 2011 tem o Brasileiro, em 2012 conquista tudo que podia conquistar, que faltava, e décimo uma engrandecida ainda maior no clube, que é a Libertadores e o Mundial. E aí você chega em 2013, já conquistamos tudo, tá bom, né? Gui, sabe o que isso me lembra muito, e aí trazendo para os dias mais atuais, o que aconteceu recentemente com o Real Madrid, né? Sim. Você teve o tricampeonato da Libertadores, da Champions. Real tricampeão da Libertadores, irmão, aí sim. Seria foda. Mas assim, basicamente é a mesma tônica, né? Você teve um time que foi campeão do principal título da Europa em 4 anos, né? Sim. Dentro de um espaço de 5. E ali todo mundo já ficou tipo, poxa, e agora, né? O que vai acontecer? Então, acho que para exemplificar assim melhor para quem está ouvindo, seria basicamente a mesma coisa. Então, dá para comparar. Ô Bruno, para você, o destaque de 2013, tirando o Y, também. Assim, para destacar o ano de 2013, corintiano, acho que as expectativas estavam muito altas. Então, a expectativa era um segundo título da Libertadores diretaça, um bi-Libertadores. E a realidade é o Pato tentando fazer uma cavadinha no Dida que tinha 500 metros de altura, né, e errando, né, tipo, fazendo uma cavadinha contra o Dida. Enfim, era só isso. Mas esse é o destaque, a expectativa versus a realidade. Eu não concordo que foi o fim de uma dinastia. Eu até concordo que a expectativa para aquele ano foi muito alta para o que o Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou a Recopa, que já era esperado, e ganhou o Campeonato Paulista, que é algo que o corintiano já está lotado, né, de título paulista. Sempre bom ganhar, mas já tá a galeria completa já. O Luiz é contra o Paulistão, viu, gente? É só para falar. Eu acho que... Tem o sistema de direito de resposta depois, segue aí. Eu acho que o domínio do Corinthians começou em 2011, a dinastia do Corinthians, e acabou em 2017, como o principal time do país em si, mesmo tendo aí pelo caminho os anos de 2013 e 2014, aquele ano de 2016 que a gente um dia tem que falar também, tendo um Jair Ventura pelo caminho aí em 2018, né? Eu acho que o Corinthians ainda teve uma dinastia, mas concordo com vocês nisso, né? Era para ter estabelecido uma sequência, ter continuado essa sequência de títulos imensos, assim. Ante uma Libertadores, o Campeonato Paulista é coisa mínima, né? Mesmo com toda a sua história, hoje em dia já não é tudo isso. Podia ter vencido... Há controvérsia sobre isso. Podia ter vencido uma segunda Libertadores, podia ter disputado novamente um título mundial, podia ter sido campeão brasileiro aquele ano. Tinha time para isso, enfim, mas a expectativa estava muito alta para aquilo que o Corinthians acabou vencendo. Sim. Você citou a Libertadores, a gente já vai entrar daqui a pouquinho nos torneios que o Corinthians disputou em 2013. Ali, claramente, só um adendo sobre essa questão, claramente, para mim, o Corinthians era o maior favorito da Libertadores 2013. Não só pelo título que conseguiu em 2012, era um elenco muito mais forte, muito mais qualificado, e para mim era o maior favorito, e eu acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu, estaria no mínimo na final da Libertadores. A força que o elenco era muito bom,
E o Tite estava caminhando para chegar, pelo menos eu acho que até a final daquele ano. Era algo que eu ia perguntar para vocês sobre isso, mas o time estava dando uma derrapada nessa época, né, de Libertadores. No papel era um time muito bom, mas em campo as coisas já começavam a dar errado. Tanto que o primeiro jogo contra o Boca, o Corinthians não jogou absolutamente nada, né? Aí na volta resolveu de jogar, mas sabemos o que aconteceu. Perdeu de 1-0 na La Bombonera, né? Depois, e aí no Pacaembu acabou empatando em 1-1 e aí caiu fora da Libertadores. Poderia ter sido 4-5-1 naquele jogo, poderia, mas certas pessoas não deixaram. Só para começar, vamos começar aí, seguindo a ordem cronológica, Campeonato Paulista. Começo do Campeonato Paulista daquele time. Tinha acabado de conseguir o título mundial. Tava meio que em festa, né? Tava tranquilão, de boaça, de conseguido títulos importantes no ano anterior. E aí chega 2013. Chega 2013 com um ar de favoritismo muito maior comparado aos seus adversários. Não à toa, né? Foi campeão. Em cima de talvez o maior rival da época do Corinthians, que seria o Santos. Naquele ano, se não me engano, desculpa te cortar, Gui, mas acho que o Santos estava disputando para ganhar o tetracampeonato paulista, né? Bom, peraí. Seria o quarto ganhou campeonato. 2010, Santo André. Era exatamente 2011, isso. 12, isso. Era exatamente isso. Sim. E tinha uma badalação muito grande em cima daquele time desde 2010, né? Surgimento de Neymar e Ganso, tudo que o Santos conquistou em 2010, ganha a Libertadores em 2011, aí na Libertadores de 2012 cai para um Corinthians que estava em processo de evolução ainda nas mãos do Tite, era um time consistente, mas tecnicamente o time do Santos era muito superior, cai para esse time, e aí em 2013 há um reencontro numa fase mata-mata, numa fase decisiva para decidir o título. O time do Corinthians, de 2013, nesse Campeonato Paulista, conseguiu ir muito bem, justamente. Conseguiu mais um título, chegou com força. Acho que um dos grandes destaques desse ano no Campeonato Paulista foi Corinthians e São Paulo também, né? Eu não sei se vocês lembram na fase... na primeira fase do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo. Começo de jogo, 1-0 para o São Paulo, tranquilão, gol do Jadson, se eu não me engano. Quando vai no fim do primeiro tempo, o Danilo mete um de direita no ângulo do Rogério Ceni, que nem se ele quisesse teria pego. E no aí, Morumbi, né? No Morumbi. Eis que chega o segundo tempo, Pato entra em campo. Rafael Tolói recebe uma bola na defesa e faz o recuo para o Rogério Ceni de forma errada. Pato antecipa, sofre o chute, só que no chute quem se machuca é o Rogério Ceni. Tem uma confusão, o Rogério Ceni ajoelhado pedindo pro árbitro não marcar o pênalti. Uma confusão enorme entre Corinthians e São Paulo. Pênalti pro Corinthians, Pato bate o pênalti, pede silêncio para a torcida do São Paulo. Lembrando que, se não me engano, nesse jogo ele perdeu esse pênalti e o juiz mandou voltar. Ele perdeu o primeiro. Não. O Rogério foi nesse jogo. Foi na semifinal? Não foi nesse jogo? Foi na semifinal. Foi na semifinal, né? Ele dá a batidinha no ombro pra zoar o Rogério Ceni na passagem. Foi 4-3 mas enfim, você vê que foi um ano também que pro Rogério Ceni não foi tão interessante, né? É um ano cheio de cenas, assim, do nosso rival aí, que, sinceramente, irmão, sabe, dá pra fazer uns gifs e um tanto de meme. Ele ajoelhado na frente do juiz, pedindo pro juiz não marcar o pênalti, foi uma das cenas, assim, mais grotescas que eu vi no futebol, assim, vi um cara como o Rogério Ceni, cara. Foi ridículo. Mas... E aí, passado esse jogo, teve aí o reencontro Corinthians e São Paulo já na semifinal do Campeonato Paulista. Semifinal, definida aí um jogo, né? Houve um empate durante o tempo normal. Se eu não me engano, permaneceu 0-0 esse jogo no tempo normal. E aí foi para as penalidades. Ganso na bola, para fora. Luiz Fabiano na bola, Cássio. O Alessandro na cobrança, trave.
Até aí, no momento decisivo, na última penalidade do Corinthians, Alexandre Pato vai para a cobrança. Se ele perde, mantém aí o São Paulo vivo. Se marca, o Corinthians estaria classificado para a final. Pato na cobrança, Rogério Ceni se adianta pouco, quase divide a bola com o Pato na cobrança de pênalti. Eu nunca vi um goleiro se adiantar tanto numa cobrança. Eu lembrava só do Doni. Pau, irmão. Eu lembrava do Doni na Copa América. E a cara de pau dele levantar, sair comemorando com a torcida batendo no peito e fazendo cara de surpresa quando o juiz manda voltar, irmão. Sim. Outra cena do Rogério também que, sinceramente, amigo, o ano de 2013 pra ele foi barra, hein? E o que chama a atenção é justamente a cara de indignação, né? Que ele fez pro árbitro ter voltado. Ele quase saiu da pequena área para poder fazer a defesa do pênalti. Não existe isso. Não existe isso. E aí o Pato depois volta à cobrança, bate o pênalti, faz o gol. Corinthians classificado para a final contra o Santos. Aí, na final, Corinthians e Santos, jogão no Pacaembu, mas com domínio total do Corinthians também. Foi um jogo muito laical. O Corinthians conseguiu aproveitar as chances que teve. Paulinho e Paulo André fizeram os gols. Poderia ter feito mais, principalmente no primeiro tempo. Aí o Santos conseguiu diminuir numa cabeçada no segundo tempo. Durval, né? Durval. Teve um lance lá que o Muricy quase entrou no campo para poder bater no André, porque o André tinha perdido um gol feito, que ia ajudar o Santos a ficar mais tranquilo pro jogo da volta. Anos mais tarde, o corintiano queria fazer a mesma coisa com o André. Nossa, cara. Eu não esqueço esse jogo até hoje, cara, contra o Nacional na Libertadores, cara. Que vontade de matar o André. Sério. A gente vai ter um episódio de falar de 2016 que vai ser muito importante também, o ódio que eu vou explanar do André. Eu só vou deixar uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes, assim, André ou Gustavo com a camisa do Corinthians, quem foi melhor? Aí vocês aí em casa que fiquem... Mano, é difícil. Eu votaria no Gustavo. Só por causa da tatuagem eu já achei melhor. É por dó. Porque assim, cara, eu só uma observação agora pra gente não fugir tanto do tema. Eu estava em Corinthians e Guarani. Agora na Arena Corinthians, o Corinthians ganhou, mas não se classificou. Tem uns lances com o Gustavo que é bizarro, cara. O Fagner vai fazer o lançamento do lateral pra dentro da área. Ele erra o tempo de bola pra cabecear. O Gustavo, ele tem 1,90m tralalá. Ele erra o tempo de bola pra cabecear. Ele pula antes da bola chegar. Um centroavante, camisa 9. Acontece, né, cara? Acontece. Realmente acontece. E aí, anos antes, quando ele chegou no Corinthians, falavam que a especialidade dele era o quê? A cabeçada. Mas é isso. Voltando pra 2013. O time do Corinthians era muito bom. Muito bom mesmo. No papel ali era gostosinho de assistir. Cássio, Alessandro, Paulo André, aí já tinha o Gil também nesse time, que tinha acabado de chegar do Valenciennes, se eu não me engano, né? O time que o Gil jogava na França. Sim. Fábio Santos na esquerda, Ralf, Paulinho. Já tinha um time, aí tinha um time com o Danilo no ataque, era Guerreiro, Romarinho. E aí ele tinha intercalava, tinha o Sheik, tinha Jorge Henrique. Então dava pra fazer essa mescla. Fora o banco, né? Que aí você... aliás, esse time, desculpa, tá, gente? Eu tava esquecendo um grande personagem desse time. Renato Augusto, que chegou também em 2013. O Corinthians fez uma grande contratação. O Corinthians também investiu alto nesse ano de 2013, só pra alinhar. Foi 40 milhões no Pato, acho que mais 9 milhões no Gil e mais um bom tanto aí no Renato Augusto. O Corinthians ali é investimentos altos, hein? Investimentos altos. E aí tinha o Renato Augusto nesse time, fora o banco, que ainda tinha Guilherme. O Guilherme que hoje joga na Grécia. Você tinha no ataque, ainda no começo de 2013, tinha o Martínez, que era um jogador razoável para bom, era um jogador interessante, que ajudava. Tinha o Douglas. Sim. Douglas, o último 10. Então, era um time... E tinha o Tite, né? O Tite tava ali, apenas. E desse time, 6 foram escolhidos como jogadores da seleção do campeonato. Então, olha aí.
O Gil e o Alessandro fazendo ali a defesa pelo lado direito, a dupla de volantes, né? Paulinho e Ralf. Sim. O Danilo, um pouco mais na frente. E, o Jadson estava nessa seleção também, que mais tarde viria a ser o jogador do Corinthians. E o Guerreiro. O Guerreiro terminou como o terceiro colocado na artilharia do campeonato. Perdendo para o William da Ponte Preta. E o Neymar. O William Batoré? Sim. Que momento. Que fase. E aí, caminhava pro que o Bruno tinha comentado no destaque dele, que era justamente essa parte de, o Corinthians já vinha com uma alta expectativa, tinha acabado de ser campeão do Mundial, já consegue mais um título. 2013 seria o ano corintiano, com toda certeza. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Chegamos aí, em 2013, já nessa parte de campeão paulista, mais um título para a galeria, importante demais aí para a história do Corinthians, né? Quebra a sequência do Santos, que vinha na crescente, e aí você começa a disputar também a Libertadores nesse meio termo. Só que uma coisa aconteceu muito grave com o Corinthians em 2013. Vocês lembram o que aconteceu? Oruro. San José. Eis que Corinthians vai jogar contra o San José, Bolívia, né? Isso. E acontece de um sinalizador, foguete que lançaram, acertar uma criança. E aí, que confusão que deu pro Corinthians. Tanto que o Corinthians perdeu o mando de campo naquela época. Não, mando de campo não. Torcida, se eu não me engano. Sim. Foi isso, né? Torcida. Sim. Acho que ficou 3 jogos sem torcida, se não me engano. Isso. Do Pacaembu. Isso. E ali, para vocês, pra gente começar já uma discussão, o quanto que isso impactou nessa questão, tanto dentro quanto fora do campo? Então, assim, eu revendo aqui umas coisas, o Corinthians terminou com 13 pontos nesse grupo, né? Sim. Então, tecnicamente, empatado com o Tijuana, inclusive, aqui. Quase a mesma campanha, só ficou 4 gols acima de saldo do Tijuana. Ainda quando a Libertadores podia ser disputada com times mexicanos. Eu acho que, em questão de resultado, talvez não tenha sido tão problemático, porque, afinal de contas, o time era bom. Né? Então, se a gente for olhar o grupo na época, Corinthians, Tijuana, São José e Milionários. Sim. Milionários que terminou em último no grupo, inclusive. Então não era um time, nossa, meu Deus do céu, um grupo tão complicado assim. Olhando aqui assim por cima e relembrando algumas coisas, tinha outros grupos mais complicados. Sim. Então, no papel não era tão difícil. Né? O time conseguiu lidar bem com aquele fato jogando bola, né? A gente quem está ouvindo tem que entender que existe a diferença entre estar dentro de campo e o fora. Obviamente que o fora de campo, e aí puxando até mais pelo lado do Tite também, tinha uma questão emocional muito grande, né? Porque o Tite sempre carregou em todos os times que ele passou, principalmente do Corinthians em diante, de 2012, né? 2011 em diante, ele carregou sempre essa alcunha emocional do treinador e tudo mais. Então, fora pesou um pouco, só que aparentemente conseguiram blindar isso, nem tanto, porque mais tarde veio a Marige, enfim. Mas, pelo menos na fase de grupos, o Corinthians soube lidar com isso. Fora de campo, eram outras questões que era se falada, muito se chiou, torcedores ficaram presos lá, torcedores que viriam ser soltos e depois entraram em confronto em outro jogo, se não me engano, contra o Vasco, anos mais tarde. Sim. Enfim, então dentro de campo, o time parece que não sentiu tanto justamente por ter terminado o grupo em primeiro, invicto praticamente, invicto não porque teve uma derrota, mas
conseguiu lidar, mas nem tanto. Então, mas ali foi aonde começou a derrocada, né? Foi ali nessa Libertadores que tudo que viria no ano de 2013 em diante se tornaria um pesadelo. Sim. Então, o caso Oruro foi tipo a porta do destino que se abriu e falou: nada vai dar muito certo para vocês esse ano. Então, se preparem, o ano não vai ser tão legal assim. E para você, Bruno? Acho que a morte do Kevin Espada, lá, o jovem torcedor boliviano, foi a principal derrota do Corinthians e de corintianos em si, né, nesse ano de 2013, porque é dolorido de certa forma, você vê o viés generalista sobre que cobriram a morte do rapaz, né? Você vê rivais apontando, dizendo que era torcida de assassino, e aí você vê que dá para diminuir isso um pouco mais, porque o torcedor do Corinthians são mais de 33 milhões, quase 35 milhões de torcedores, então não é a torcida toda, não foi a torcida organizada inteira, né, do meio dos organizados que surgiu, foi um fato de uma pessoa ter se descontrolado e agido de má fé, que, ao meu ver, a pessoa assume total risco quando faz algo desse tipo, não é acidente. Então, ali acho que foi a principal derrota, assim. Mesmo que ganhássemos aquela Libertadores, eu acho que teria aquele gostinho amargo. Mas respondendo a pergunta, eu acho que foi o fator determinante, né? Foi o divisor de águas ali. Influenciou, eu nem tinha pensado tanto no fator psicológico, né, que vocês colocaram, e eu acho interessante falar sobre. Acho que influenciou bastante, nem tanto na fase de grupos, né, mesmo que o Corinthians tenha dado uma derrapada, só que o time baixou muito depois desse incidente, depois das punições, depois do desenrolar dos fatos, né, dos torcedores presos, enfim. Eu acho que foi o divisor de águas, tanto pro Corinthians quanto pro pensamento da Conmebol, que já manda para cá profissionais enviesados, profissionais que, contra brasileiros, já estão intencionados a não facilitar a vida. E era um ano que eles já estavam de saco cheio de brasileiros vencendo competições internacionais, a gente sabe os favoritos de lá. E aí acontece isso, ao menos o Corinthians eles não queriam de jeito nenhum que vencesse aquela Libertadores. Então, o West... das contas acabou um brasileiro ganhando aquela Libertadores. Né? Acabou, o Atlético Mineiro teve a vida também bem dificultada, para falar a verdade, mas conseguiu vencer. Mas o Corinthians mas ali porque tinha que ser do Atlético mesmo. Tinha que ser do Atlético. Passou ali. É que o Atlético foi guerreiro, entendeu? O Atlético conseguiu. Mas o Corinthians não conseguiria, sinceramente falando, pela intenção do Amarília quando ele pousou aqui no Brasil mesmo, os gols anulados, os impedimentos, os pênaltis não marcados, sabe? Isso ali durante o jogo ia ficando nítido para os torcedores corintianos. Até para quem estava no estádio, ele tinha o recurso do replay. Ele estava nítido. Então, foi algo histórico, assim. Ele chegou com a intenção de não deixar o Corinthians passar e ele conseguiu. Até então acho que tinha influência externa, né? Ele tinha também. Né? Anos mais tarde foi comprovado, inclusive. Exatamente. Até hoje tem muitos desdobramentos disso aí, desse caso Amarília, e tem muita coisa ainda para surgir. Mas acho que a organização, né, pesou o fato da organização estar contra e pesou também o psicológico, porque, como eu falei, eu acho que para um jogador também deve ter sido muito duro. Os jogadores relataram de estar fazendo aquecimento, e a torcida tá chamando eles de assassino, tá jogando pedra neles, que arremessaram muitas coisas nos jogadores, revoltados os torcedores, né? Porque o menino já tinha sido atingido, e eles não entendendo nada de dentro do campo, porque os caras estavam concentrados dentro do campo, né? Como é que vai saber de um acontecido nas arquibancadas? Então acho que o psicológico dos jogadores também abalou muito, e isso perdurou. Concordo com o Luiz, foi a porta do destino que se abriu e falou, não vai dar tão certo as coisas esse ano para vocês. Continuando, vocês já chegaram ao ponto que eu gostaria de comentar, né? O Corinthians passou, como o Luiz comentou, passou em primeiro, sem muitas dificuldades, empatado ali com o Tijuana, tranquilo. Só que o destino estava preparando coisas piores para o Corinthians, né?
O Corinthians se classificou em quarto numa tabela geral da Libertadores. E aí o quarto, né? Assim, o primeiro pega o último, o segundo pega o penúltimo, o Corinthians em quarto pegava o 13º. 13º naquela época, com 3 derrotas e 3 vitórias, uma campanha bem fraca. Quem? Boca Juniors. Boca Juniors, primeiro jogo na La Bombonera, né? O Corinthians já conhecia o estádio, até em 2012 tinha conseguido o empate lá, com sabor enorme de vitória com o gol do Romarinho no fim do jogo. E aí, primeiro que a partida já não foi a mesma, né? O Corinthians apresentou um futebol muito abaixo do que era esperado, que o Corinthians tinha apresentado em 2012, a consistência, tudo, parecia um time muito mais nervoso. Pode ter acontecido, como o Bruno comentou, da questão psicológica de tudo que estava sendo envolvido. E aí, perdeu o jogo por 1-0. Perdeu o jogo por 1-0 lá na Argentina e veio para o Brasil com totais condições, porque ia jogar em casa, né? O Pacaembu ia estar lotado, totais condições de virar o jogo. Era o Boca Juniors? Era. Mas o Corinthians tinha um time melhor, tinha totais condições de virar aquela partida. Só que, como até o Bruno comentou agora há pouco, acho que o ar daquela partida, daquela noite, já não estava combinando muito com o Corinthians. Por quê? O gol do Boca Juniors é assim, o Riquelme é gênio. Pra mim, ele foi na intenção de fazer o gol? Foi. Mas assim, o Cássio vivia um grande momento. Aquele gol que falhou. Aquele gol já começou errado a história. Naquela noite, o Corinthians já não poderia ter tomado aquele tipo de gol. Toma um gol numa jogada normal. Mas ali já começava a ficar um pouco mais difícil a história do Corinthians na Libertadores 2013. Beleza, tomar um gol do Boca Juniors, na teoria, era uma situação normal, né? Agora vem o restante da história. Jogada do Sheik no primeiro tempo, dentro da grande área, ele ia passar pelo marcador para conseguir fazer seu gol. Eis que o zagueiro magnífico do Boca Juniors dá uma palpada na bola com a mão ali suave, né? Joga ela um pouquinho mais para frente e tira ela para a linha de fundo. As regras do futebol mostram que o quê? A bela sacudida na bola ali era um pênalti, né? Sim. Pro Amarília não. Tanto que até o Sheik tomou um cartão amarelo por reclamação. Ali começava a piorar. Minutos depois, ainda no primeiro tempo, o Corinthians, uma jogada, se eu não me engano, com o Sheik, tem o facão, a ultrapassagem do Romarinho, passe perfeito do Sheik, Romarinho acho que 1 metro antes do último zagueiro, vai lá, dribla o goleiro, faz o gol. Beleza, gol do Corinthians. Já não valeu. O Bandeira foi lá e assinalou o impedimento, mas ele estava bem posicionado, Romarinho estava bem posicionado, estava muito atrás, muito antes do zagueiro, e aí marca um gol de impedimento. O nervosismo começa a bater, né? Já não fica uma coisa mais tranquila, porque você sabe o que está conseguindo e tem, além do adversário que é muito cascudo numa competição dessa, tem a arbitragem para poder atrapalhar um pouco mais. No segundo tempo, Corinthians logo no começo do segundo tempo faz o seu gol com o Paulinho, empata o jogo na partida, 1-1. Logo depois, consegue marcar o seu segundo gol, com o Paulinho, se eu não me engano, também. Só que o árbitro, do nada, sem critério algum, o Bandeira assinalou o impedimento, o árbitro foi lá e marcou uma falta do Paulinho em cima do goleiro. Mais um gol que era anulado para a equipe do Corinthians ali, que já estaria numa situação muito mais tranquila. E para terminar a derrocada, eu lembro, tem um lance do Alexandre Pato, ele entrou no segundo tempo, quando a gente tinha que partir para o ataque, porque precisava de mais 2 gols ainda para conseguir passar. O Alexandre Pato recebe uma bola na pequena área, livre, leve, solto, pomposo. Ele ia fazer o gol. Qualquer jogador do mundo faria aquele gol. Mas naquele momento... ele foi chutar de direita, a bola bateu acho que no joelho, na canela, foi tropeçando, ele não conseguiu finalizar pro gol, resumindo, a bola saiu devagar na linha de fundo. Da partir dali a gente já sabia a situação que o Corinthians estava e não ia conseguir a sua classificação de jeito nenhum. Final do jogo, 1-1, Corinthians fora da Libertadores, a torcida aplaudiu demais
a equipe do Corinthians por tudo que tinha jogado, mas todo mundo sabia o que tinha acontecido, né? Realmente a Conmebol com a Marília ali já tinha passado as instruções para não deixar nada de melhor acontecer com a equipe do Corinthians. A partir dali, para vocês, o ano do Corinthians já começava a ir pro saco? Tanto psicologicamente quanto parte de futebol. Dá pra se discutir que o futebol poderia ter sido bem melhor mesmo. É lógico que o fator de cair fora numa Libertadores para o time brasileiro, ele é meio que crucial para o resto da temporada. Porque às vezes parece que o time não consegue desligar uma eliminação e aconteceu o que aconteceu. Tanto que, usando como parâmetro no mesmo ano, São Paulo quase caiu para a segunda divisão. Tendo sido eliminado pelo Atlético Mineiro na Libertadores. Então, a gente sabe o quão pesado para um time brasileiro é a queda numa competição como a Libertadores. Cara, eu acho que determinou muito o que o Corinthians poderia ter feito de diferente naquele ano, na realidade. Se você for olhar o que aconteceu, nada mais era do que uma coisa, poderia ter sido olhado assim e falado, cara, a gente foi claramente roubado, só que não dá pra parar, sabe? Vamos continuar na pegada, vamos tentar, é lógico, de novo, é difícil emocionalmente falando, só que aquilo era o que? Maio, junho, não, acho que nem maio, nem junho, porque era um pouco mais próximo do final da Libertadores, mas sei lá, era um abril, março, sei lá. Não lembro exatamente a data. Mas tinha uma temporada inteira pela frente ainda. E tinha um grupo muito bom ali na mão. Fora que você tinha a Recopa, né, nesse período também, um pouco mais para frente. Mas dava para ter recuperado a temporada. Não era uma temporada que, nossa, meu Deus, fomos roubados pelo Boca Juniors. Como se isso fosse uma surpresa, um time brasileiro ser prejudicado diante de um time argentino. Mas poderia ter sido olhado com um pouco mais de, entre aspas, frieza e ter tocado a temporada, porque tinha a Copa do Brasil ainda, que, se não me engano, foi nesse ano do Luverdense, se não me falha a memória, não foi? Exatamente, a gente vai entrar na Copa do Brasil, porque esse jogo mostrou muito do que foi o Corinthians em 2013. Então, tinha o Luverdense, você tinha um campeonato brasileiro que estava prestes a começar, o Corinthians vinha como campeão do Campeonato Paulista, tinha um puta time para seguir, tentar, né, ser campeão brasileiro, mas não deu. A gente pode colocar isso em vários fatores, o culpado, desde o psicológico ao Alexandre Pato, que aí afetou o psicológico também, desde a saída do Tite, enfim. Dá para falar um monte de coisa, mas eu acho que pelo menos poderia ter sido olhado com vamos que dá para ter uma temporada ainda pela frente, não simplesmente acabou a temporada porque perdemos a Libertadores, entendeu? Porque financeiramente falando também foi um desastre, porque você tinha que pagar o Alexandre Pato e não tinha dinheiro por conta da Libertadores, então como é que ia fazer, na verdade? Eu acho que pintou um clima de desânimo geral, né, no time do Corinthians, comissão, diretoria, porque assim como a expectativa da torcida estava alta, a da diretoria também estava alta, porque precisava da grana, assim como o Luiz falou, o marketing já não estava tão afiado quanto anos anteriores para captação de dinheiro, para conseguir uma grana maior, porque aquela campanha da Loucospirose, com o Pato sendo a estrela da campanha, não deu tão certo quanto poderia ter dado, ou quanto eles esperavam que desse certo, e aí ganhou o Paulistão foi o bônus, mas os olhares estavam todos atentos para a Libertadores. Faltou um preparo psicológico para quê? Para preparar os jogadores de uma eminente eliminação, né? De uma possível eliminação, vamos dizer assim, melhor.
e fazer com que eles, né, tivessem a visão que, assim como o Luiz falou, de que o ano não seria perdido pela queda na Libertadores, apesar da expectativa estar alta de um desempenho melhor, de avançar mais fases da competição. Ainda tinha um Campeonato Brasileiro pela frente, tinha a Recopa, né, que a Recopa seria disputada contra o São Paulo. A Recopa não é um título tão grande, tão expressivo internacionalmente, mas seria inédito e seria num clássico majestoso, né, contra o seu rival. Então tem aquele gosto. Então faltou um preparo, né, porque tinha a Copa do Brasil e tinha o Campeonato Brasileiro. Foram 2 títulos também perdidos, no qual o Corinthians podia ter avançado mais, poderia ter dado mais trabalho e disputado mais, por conta de que o pensamento de o ano perdido se aflorou, né, na equipe, no clube, após a eliminação da Libertadores. Então, eu concordo plenamente com o que o Luiz falou. Né, tem muitos fatores que a gente pode colocar aí para não ter dado certo. E, para mim, um dos principais foi esse do lado psicológico, de o time, né, o clube em si, não tem um preparo psicológico para se preparar para uma possível eliminação. Porque você pode até estar confiante para um título, mas são muitos fatores que podem alterar a ordem das coisas. Um juiz mal intencionado no meio do caminho é um exemplo disso. Isso é verdade. Até eu ia fazer uma pergunta para você justamente sobre essa questão, né? Será que o Corinthians já entrou pensando que seria fácil reverter o resultado contra o Boca para conseguir passar para a próxima fase, que não teria interferência? Mas aí vocês já acabaram falando basicamente... O Corinthians e o corintiano, nessa época, acreditavam muito no fator casa. Assim como a gente ainda acredita nos tempos de hoje, e não é, né? É algo que é nosso, característico do corintiano acreditar no fator casa, no poder de sua torcida, e é algo que também estatisticamente prova que o Corinthians é mais forte em casa. Mas são muitos fatores que alteram, né? São muitos fatores que podem alterar o resultado de uma partida de futebol. É que eu acho que ali, eu não sei, bom, vocês me conhecem muito fora do podcast, então vocês sabem, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Talvez ali naquele momento o corintiano sempre teve aquela alcunha de sofredor, né? E normalmente era um sofredor que não tinha um time bom. Então você sempre vinha com alguns times que eram sofridos, times com nomes que eles não eram unanimidades entre os torcedores, que você sempre ficava, puxa, será que esse cara vai vingar? Será que esse cara vai vingar? Não sei. Então você nunca teve um Corinthians estrela, né? Você teve 2010, mas que não entregou o que se esperava na realidade. Teve a Copa do Brasil, é bem verdade, em 2009, mas com Roberto Carlos e Ronaldo, você não teve a Libertadores, foi perdida pro Flamengo do Imperador, que viria depois a fazer o gol importante em 2011 pelo Corinthians. Então, não teve assim um time, talvez 2015, que entregou, que teve um time badalado e que entregou. Mas nos outros anos você não tinha um time, você tinha pontos específicos do time que eram bons e tudo mais. Onde eu quero chegar com isso? Em 2013, você tinha esse time um pouco mais badalado, com contratações, Alexandre Pato, caro pra caramba e tudo mais. E o time não rendeu. E aí, quando você tem esse ponto de que o seu time é melhor do que o outro, e esse outro, seja o Boca Juniors, seja qualquer time que tinha naquela Libertadores, talvez só batendo de frente com o Atlético do Ronaldinho, e os outros caras, Bernard, Luan, Diego Tardelli jogando muito, beleza, você tinha 2 times ali que eram basicamente o foco da Libertadores, e sonhando uma final brasileira de novo entre, sei lá, Corinthians e Atlético Mineiro. Então, quando o baque é maior, quando você tem um time melhor, a tendência é que o torcedor que sofra por não ter um time, ele não está acostumado, ele não está preparado para isso. Então, quando monta um time forte, e você não está acostumado para que esse time seja forte, pelo menos é o meu pensamento, você não está preparado para o que vai acontecer caso esse time seja eliminado. Então, não sei se faz sentido para vocês e para quem está nos ouvindo, mas pelo menos eu consigo pensar assim. Para mim faz sentido. Faz total sentido, sim. Certo? Uma teoria muito válida. Porque você não está pronto para isso. Você vê que o Paulinho vindo, toda aquela animação,
eu me lembro daquele dia, quando saiu o confronto, quando saiu o confronto já contra o Boca Juniors, eu já fiquei desesperado. Porque apesar de você ter um time bom, você não está preparado para falar, nossa, vai ser fácil passar pelo Boca Juniors. Tudo bem, a gente entende que o time era muito melhor, que a situação era totalmente irreversível e era em condições normais, até porque, como vocês bem disseram, era para ter sido uma chapuletada de bola, mesmo com o gol do Riquelme, em condições normais. Mas acabou não acontecendo. Então aquele time que, de novo, poderia ter levado o Corinthians ainda, como se fala hoje em dia, em outro patamar, não conseguiu alcançar. Então, tanto dentro, quanto fora, quanto financeiramente falando. Dentro e fora de campo, no caso. Então, acho que é meio complicado você falar nisso, e aí o torcedor que não está acostumado com esses super times, de acontecer de ser eliminado da Libertadores. Olha o Palmeiras, por exemplo, monta um super time, mas quando é eliminado da Libertadores, que é a obsessão, não fica olhando para os lados e fala, tá, o que eu vou fazer agora? Sendo que tem Campeonato Brasileiro, tem uma Copa do Brasil, tentar o ano que vem novamente, mas não está preparado, né? Psicologicamente, o torcedor não está preparado, então automaticamente, e devido aos outros fatores, se torna uma decepção dupla, triplamente, muitas vezes maior do que em condições normais. Acho que tem 2 anos que comprovam isso, né, que o Luiz está falando, o próprio ano de 2012, porque assim, antes de eu iniciar o comentário, para vocês entenderem, o corintiano já entra na Libertadores desconfiado de que algo vai dar errado, porque a Libertadores é um campeonato continental muito complicado e muito difícil para qualquer time brasileiro. Só que ele é 3 vezes mais difícil para o corintiano e para o Corinthians. É algo, parece místico. O Corinthians na Libertadores parece que foi feito para se lascar, né? E aí vem 2012. Acho que mesmo com a passagem da fase de grupos, mesmo avançando, até mesmo contra o Vasco, né, nenhum corintiano ainda estava plenamente certo. Aliás, minto, né, mesmo avançando às oitavas, porque acho que depois daquela defesa do Cássio, acho que ali qualquer corintiano se tornou mais otimista, né? Ali já era algo que parecia que era para ser nosso mesmo, do Corinthians. Sim. E já era. Sim, tem essa questão, e depois de justamente conseguir um 1-0 na Vila Belmiro contra o Santos, né? Aquele Santos. Então, mas aquele Santos, né, um comentário breve, assim, para eu não destoar do meu comentário, dos 4 tempos que o Corinthians disputou contra aquele Santos, ele só jogou mal e menos do que o Santos no segundo tempo lá na Vila. Até aqui, sim, mesmo aqui tendo tomado o primeiro gol, o gol do Neymar, dancinha e tudo mais, o Corinthians jogou melhor e já dava para ver que ia passar, ia surgir um gol, antes que surgiu o do Danilo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o corintiano já entra preparado na Libertadores, né? É isso que o Luiz falou. O corintiano não estava preparado no ano de 2013. Um ano que é exemplo disso, do corintiano estar tão confiante de ele não estar acreditando que poderia ocorrer uma eliminação, foi o ano de 2006. Era um time completamente badalado, era um time com... né, ali era o auge da parceria com a MSI, porque tinha vencido o Campeonato Brasileiro, tinha mantido as suas estrelas, né? Tava o Tevez, tava o Mascherano, tava... né, aquele time de 2005. Ali o corintiano acreditava que viria o primeiro título da Libertadores e aconteceu... Ainda com reforço do Ricardinho, né? Com o reforço do Ricardinho. Aconteceu do time jogar de um jeito horrível contra o River Plate, mas foi ruim demais, porque começou bem em cima, Nilmar fez o gol. Depois que o Nilmar fez o gol aqui no Pacaembu, o time morreu, foi eliminado, e ali o torcedor deu baque nele de que estava sendo eliminado, e aí o torcedor foi para cima e deu no que deu do portão do Pacaembu indo abaixo e tudo mais. O ano de 2013 a gente não teve isso, eu tive um receio da gente acontecer isso com uma eliminação, só que ali aconteceu do time jogar bem e o torcedor reconhecer que apesar do time ter jogado bem, os fatores externos, né, atrapalharam o time dentro de campo e acabou que foi eliminado e não foi culpa do time. Naquele momento, acho que não foi culpa do Corinthians em si. E aconteceu do torcedor ficar um pouco mais calmo, mas o time estava total nesse pensamento de a Libertadores é nossa, vamos que vamos, e só Corinthians e Galo na final e vamos que vamos. Aí aconteceu de ser eliminado, foi aquele baque de acabou o ano. Mas ainda tinha um ano pra caramba ainda pela frente.
E ainda tem um ano, só desculpa te interromper, Luiz, Imagina. Que o mesmo sentimento, pelo menos para mim, nessa visão que você passou, Bruno, tanto de 2006 quanto de 2013, eu acho que foi muito do ano de 2015 também. No ano não, a Libertadores de 2015. Porque o Corinthians destruiu na primeira fase, jogou muita bola. Primeira fase não, 5 jogos. O 6º jogo contra o São Paulo foi uma coisa pífia, o que aconteceu no Morumbi. Teve problema de arbitragem, mas o Corinthians claramente ali escolheu qual adversário que queria enfrentar nas oitavas. Enfrentou o Guarani, perdeu pro Guarani lá, jogando muito mal, com falha do Cássio. Um detalhe que representa muito isso, adicionando a isso tudo aí, justamente a fala do... Eu não lembro quem foi o dirigente na época, que agradeceu, né, aos céus, assim, por assim dizer, por ter pego um adversário que não o Guarani. Um adversário que não tinha tanto peso na Libertadores, que era o Guarani. Sim. Então, adicionando a isso aí, acho que é a representação máxima do sentimento do corintiano, ou de alguns torcedores, né, na época, mas continua. E aí chegou nas oitavas, perdeu lá, com falha do Cássio, chegou aqui, e se não bastasse jogar um futebol abaixo do que era esperado, também perdeu no fim do jogo lá com o gol do Santander. Então, teve alguns anos que o Corinthians realmente parecia ter uma expectativa muito alta e que acabou se destruindo. Mas esse ano de 2015 foi um pouco mais fácil de se recuperarem psicologicamente, tanto que o time se manteve, né? Perdeu lá pro Guarani, mas se manteve assim, jogando bem, e foi campeão brasileiro, jogando assim, acho que um dos melhores futebols que eu vi o Corinthians desempenhar na minha vida, assim, né? Tá certo que eu não vivi tanto ainda, mas aquele Corinthians de 2015 para mim é o melhor que eu vi, na minha opinião, é o melhor que o Corinthians já teve, né? Mas assim, o ano de 2014 não acarretava tanta expectativa pro ano de 2015, porque o ano de 2014 do Corinthians tinha sido com o Mano Menezes, ele fez a montagem do elenco, só que não deram tanto tempo para ele também não desempenhou tão bem, e acabou que ele foi demitido e voltou o Tite. A expectativa não estava tão grande. É porque o pessoal já estava naquela de, o Tite não vai conseguir vencer uma Libertadores invicta de novo. A expectativa foi crescendo ao longo da competição, né, ao longo da Libertadores, mesmo com um time bom, enfim. A expectativa foi crescendo ao longo da Libertadores. Não tinha um corintiano que falasse que o Corinthians ia cair ante o Guarani. Acabou que o Guarani foi lá e eliminou o Corinthians e eliminou de novo, né? Enfim, a Pedra do Sapato, o São Caetano do continente pro Corinthians. Mas aí, isso acho que ajudou um pouco, né? Não tinha tanta expectativa quanto o time de 2013 e quanto o time de 2006. O time de 2006 foi destruído, foi pior do que o time de 2013 porque caiu a Libertadores. Aí foi cada um pro seu canto, o time foi se destruindo, e ali começou a saga pelo rebaixamento, que em 2006 o Corinthians quase cai, em 2007 aconteceu o que aconteceu. Sim. Você ia fazer um comentário, Luiz, antes? Totalmente o inverso do que a gente comentou, dá para adicionar eu esqueci o nome agora, mas naquele lema do corintiano de time sofredor. Em 2008 você não tinha um time muito bom. Você tinha peças ali que, se você for lembrar hoje, talvez elas entram para, sei lá, uns 12 piores do Corinthians aí que você já viu. Tinha Diogo Rincon em 2008. Tá? Então era um negócio complicado. Mas todo mundo se fechou numa áurea de ali, beleza, a gente sabe que não é tudo isso e tudo mais, mas vamos no embalo de sofrência, Goiás, Botafogo, não sei o que, veio a final contra o Sport, que ali todo mundo achou que já estava acabado o negócio e depois tomou a reviravolta, mas o ponto que eu quero chegar todo mundo acha que, se você for comentar com alguns corintianos, é bem capaz de eles falarem que aquele time não tinha culpa, porque aquele time era ruim. Mas foi no embalo. Então todo mundo fica tranquilo em relação de 2009. Porque era um time ok. 2008, perdão. Era um time ok, mas quase bateu campeão da Copa do Brasil. Diferentemente do exemplo que a gente estava falando.
Quando você tem um time bom e você perde, você não está acostumado. Quando você tem um time ruim e você perde, você fala, beleza, tá tudo certo. Você fica condescendente com a situação. Ou se de repente, você não cria expectativa, né? Exato. Se você ganha, né? Se você ganha a Copa do Brasil, é uma surpresa. Para muitos, talvez fosse a zebra do ano o Corinthians ter ganho a Libertadores, a Copa do Brasil em 2008. Como poderia ter sido, como muitos acham que foi uma zebra, o Sport ter ganho a Libertadores. Mas time, não tinha. Ou a campeã da Copa do Brasil, desculpa. Mas time mesmo, não tinha. Tinha elencos muito melhores. Mas acabou que aconteceu. Aí quando você tem essa expectativa e a realidade te apresenta outro cenário, você fica meio, poxa, né? E agora, como é que eu faço? Então talvez ao longo desses anos todos, e aí era o ponto onde vocês sabem que eu sempre falo isso, eu acho que perdeu um pouco da identidade o torcedor corintiano também. Porque tá tão acostumado de querer ganhar títulos, só que esquece de que ganhar títulos não significa ter um bom time sempre. Isso é coisa de Bayern de Munique, isso é coisa de Barcelona, isso é coisa de Real Madrid, e às vezes nem esses times têm um super elenco e ganham tudo mais. Você vai ver o Liverpool com banco de reservas, com Milner no banco de reservas. Então, não é sempre que você faz um time vencedor com um elenco vencedor. Mas... E aí eu acho que onde perdeu essa identidade um pouco, de tipo, não, vamos retroceder um pouquinho, vamos olhar um pouco a história do clube. Tudo bem que a história recente é cheia de glórias, mas com que time que isso foi nesses tempos de glórias? 2011 com Júlio César, que vocês bem sabem que eu sou um tanto quanto não apreciador de Júlio César, mas sofrendo, pegando muito em 2011, isso é um fato, campeão brasileiro. Em 2015 você tinha um cara que era uma incógnita, que era o Luca, que entrou no time jogando muito. Anos mais tarde se provou que não era tudo isso, era só um momento. Sabe, não sei se fica claro o que eu quero chegar. Então, talvez tudo isso, a partir de 2013, também tenha sido, fora de campo, falando da questão da torcida, tenha sido um marco também. Que se criou muita expectativa e desde então essa expectativa só foi respondida em 2015 com o título brasileiro e 2017, que volto a dizer que aí 2017 é um bom exemplo, não tinha um time muito bom no papel, tinha um time bem treinado e era aquela coisa, virou aquele negócio de 1-0 de novo, só que 1-0 do Carille. O time foi comprando com algumas dúvidas ali no elenco, vingou, bateu o campeão brasileiro. Ali se resgatou um pouco daquele sentimento, vai ser no sofrimento. Não é só jogando bola, mas joga um pouco, mas também sofre. E aí Sim. Bateu o campeão. Sim. São bons anos aí que dá para comparar, porque talvez o sentimento poderia até ser o mesmo em situações diferentes. Então é isso, pessoal. Fique ligado, porque no próximo episódio tem a continuação do ano 2013 do Corinthians. Valeu!